Bom dia, Jaci. Bom dia chuvoso, ainda bem. Bom dia para quem está nos assistindo aqui na live. Cláudia Queiroz, jornalista. Bom dia para quem está nos assistindo também pela live do Instagram, 95FM Curitiba. Manda pra gente, aproveita hoje que a gente vai conversar sobre arte e sobre os impactos que ela traz para a nossa vida. É um tema bem leve, bem gostoso para a gente tratar e muito mais atual e muito mais comum do que você pode imaginar. Manda pra gente um WhatsApp no 92589895 e participe. Né? A tua participação tem trazido pra gente muitas inspirações de novos programas, muitas ideias sobre aquilo que vocês gostam pra gente poder desenvolver aqui. O programa, por exemplo, sobre ontem foi inteiro produzido em cima de respostas dos nossos ouvintes e do pessoal que acompanha a gente. A inteligência é feita com o meu neurônio, da Cláudia, o teu. Um de cada. Mas superconsciência é espreguiçar esse neurônio e Você fazer... não faz ideia o que a gente consegue fazer com um neurônio. Né? Então assim, a gente espreguiça esse neurônio, dá um bom dia pra ele e começa bem, hein? Não importa se o dia tá chuvoso, se tá sol, a gente tem que aproveitar mais um dia de vida e fazer aquilo que tem que ser feito da melhor maneira possível, certo? Aliás, importa sim, sabe por quê? Vocês ouviram a Cláudia falar outro dia aqui que a gente chega para nossa filhinha e fala bom dia, dia, e ela já está dando bom dia pro dia, um dia ensolarado, ela viu passarinho, viu uma outra nuvenzinha no céu. Hoje, quando ela chegou, ela olhou pela janela, eu falei para ela da mesma maneira, bom dia, dia, olha que legal as nuvens que a gente estava esperando, olha a chuva, o vidro estava um pouco embaçado, ela pôde fazer desenhozinhos. Isso é construção de uma mentalidade. Suada, sabe? Isso é construção de uma mentalidade, quer dizer, ela vai crescer sabendo que é bom de qualquer maneira, basta encontrar onde desenhar os desenhos. Por isso que não importa o estado de espírito do tempo, do clima. A gente é que tem que estar aberto para o estado de espírito de ser feliz. Agora, isso que o Jacir falou agora, sobre dar bom dia, sobre a gente olhar pela janela, a gente tem muito impacto e sofre muita influência de todas as imagens que a gente vê durante o dia. A gente é muito visual. Então a gente recebe informação quando a gente anda pela cidade e vê um muro grafiado, né, cheio de... é grafiato, né? São aqueles muros desenhados, a própria construção de uma cidade, tudo aquilo que ela traz de informação, de cor, de pessoas, de movimento, tudo isso daí pode ser visto como arte também. Né? Então, quando a gente por exemplo, pega um celular e a gente se conecta com qualquer outra pessoa de qualquer outro lugar, a gente está vendo uma imagem, a gente também está participando do que está acontecendo do outro lado do mundo. Então, tudo aquilo que é de imagem, de uma certa forma, constrói na gente algumas sensações. Né? E quando a gente se depara no dia a dia com um momento assim de... Ai, para tudo, porque eu preciso descer desse trem, eu preciso de um momento de realinhamento. Eu estou precisando de um tempinho para poder meditar, para poder me centrar, para poder encontrar a minha própria essência, encontrar um ponto de equilíbrio em tudo isso daí. Então, o que a gente tem que fazer, o que a gente busca, além das nossas atividades prazerosas, dos nossos hobbies, das atividades físicas, aquilo que a gente consegue encaixar na nossa rotina. Mas a hora que a gente olha para o mundo que existe lá dentro, também existem imagens aqui, em forma de memória, em forma de sentimento, em forma de tudo que você puder imaginar. Que foram construídas ao longo de toda uma vida. Então a gente acaba entrando num jogo de cotidiano, interpretando muito outras dessas imagens, formando opiniões, às vezes caindo em algumas situações de fake news, participando de identidades coletivas. Então a gente está o tempo todo participando, fazendo, agindo e tudo mais. E quando a gente se dá o direito de enxergar a arte com o coração, aquilo que eu falei na chamada do programa de ontem, a gente se conecta com o que existe de sagrado, de alguém que se dedica para fazer uma arte e deixar o mundo mais belo, e essa maneira da gente se conectar com Deus através de uma arte, seja ela qualquer arte visual, qualquer imagem, uma fotografia, uma tela, uma escultura, qualquer coisa que tenha referência com o belo, ela traz pra gente um ufa na alma, né?
Nós podemos pensar que, claro, são todas as sensações. Hoje nós vamos tratar aqui da fototerapia, então nós vamos tratar de imagens. Mas desde que você pulou para fora da barriga da tua mãe, você tem sensações de imagem, sons, de temperatura, tato, tônus, e isto construiu um cérebro. E à medida que o cérebro foi sendo construído, se a gente sempre olha pela janela e vê tudo nublado e acha aquilo ruim, coloca aquilo na memória e talvez hoje eu preciso parar para respirar. Nossa, eu estou muito sufocado porque eu não aprendi a viver em gratidão, porque eu não aprendi a pensar. Então essas sensações que ficam na memória que precisam ser trabalhadas. E aí as imagens podem entrar de uma maneira maravilhosa. Porque os cachorros, você sabe, eles têm o olfato desenvolvido. Nós temos tudo, mas a visão nossa é muito desenvolvida. Então, utilizar isso como uma ferramenta de entrar na tua memória e trabalhar esses sentimentos para que você possa se colocar em estado de gratidão, em estado de graça e viver o dia da melhor maneira possível, isso é um presente. Ah, toda a vida. Toda a vida. É um outro olhar para o mundo, é uma outra maneira de sentir e de interpretar isso que a gente está enxergando. Né? Mais um detalhe importante, a Cláudia acabou de falar, um outro olhar para o mundo. É um olhar para o mundo para dentro de você, porque o mundo está lá fora refletindo luzes, sons e todas as sensações que estão sendo construídas dentro do nosso neurônio. Por isso que nós falamos em um neurônio. Porque não existe um neurônio, a quantidade de ligações que ele tem com os outros são milhares, milhões às vezes. Então essas sensações para a gente poder aprender a sentir e aprender a pensar, isso é fantástico, isso é superconsciência. E a gente também vai abordar assim, essa maneira da gente sentir e da gente pensar e da gente se conectar com o mundo, muitas vezes faz com que a gente tenha uma postura de verdade absoluta. Às vezes a gente defende uma verdade relativa. O Jacir hoje vai falar sobre um tema que também é de palestra dele, de livro dele e tudo mais, que aborda esse tema, sobre a verdade, realidade, insanidade, porque a maneira como você enxerga o mundo é diferente da minha, é diferente da dele, né? Eu e ele temos visões diferentes de várias situações, e justamente essas diferenças nos fazem construir uma terceira realidade. Se nós quisermos, né? E aí que está a sacada do casal, a sacada do amor. Amor é um sentimento, aliás, eu falei que o amor é até uma ação. E a ação é a intencionalidade de olhar para minha esposa. Então imagine o dia que eu a conheci. O dia que você conheceu teu marido ou tua esposa. Vocês são duas pessoas que cresceram e nunca souberam da existência de um ou outro. Construíram dentro do cérebro uma verdade absoluta. E essa verdade, você se apega a ela por uma simples questão de primitivismo. Isto é, são as nossas defesas e seguranças para a sobrevivência, as minhas necessidades. Eu encontro a Cláudia com outras necessidades, com outros pensamentos, outras verdades construídas. E aí o que os casais imaturos fazem? Entram num embate, e nesse embate, justamente no jogo de poder, para ver quem ganha. Mas quando a gente pensa nessas mesmas diferenças de verdades, sem ser casal, Jacir, então a gente convive com outras pessoas no trabalho, a gente convive com outras pessoas na nossa vida, do modo em geral. A gente hoje, desde a hora que a gente acordou, quantas pessoas a gente já cumprimentou? Quantas pessoas a gente já encontrou para poder chegar aqui no programa? Então, quando você vai para um consultório, são outros pacientes, são outros mundos que estão se abrindo, e a gente vai incorporando na nossa vivência daquele dia outras realidades, outras verdades, em tudo aquilo. Eu falei casal como um exemplo, porque eu encontrei com a minha filhinha hoje e já contei aqui a minha relação com ela, com uma janela, com as gotículas de água no vidro e as nuvens lá fora. Também encontrei com a empregada que chegou em casa e ela chegou muito tranquila, e a gente pergunta como é que está o marido, que se acidentou, que teve um pequeno probleminha. Então você ter intencionalidade para o coração dos outros e viver em estado de gratidão e graça é muito bom. Isso que eu estou falando, o problema é comigo, não é com o mundo. O mundo está lá fora. Se ontem queimaram as bandeiras, eu vou ter que pensar hoje o que nós vamos fazer, como nós vamos reagir. E a reação está dentro de cada um de nós. É a nossa inteligência que precisa, dentro da nossa verdade, ser construída de uma maneira dinâmica, porque isso acontece dia após dia, todos os dias. Exatamente. Então, assim, quando a gente tem imagens compartilhadas, quando a gente tem emoções compartilhadas, hoje em dia com os aplicativos que a gente manda mensagem, manda foto, manda áudio, manda vídeo, manda tudo, às vezes aquilo também intoxica a nossa vida. E a gente fica assim, nossa, eu fico triste de ver uma bandeira do Brasil incendiada. Em qualquer situação. Então vamos usar esse exemplo. Você ficou triste, eu também fiquei. Agora, quantas pessoas ficaram alegres? Pois é. É aí que nós estamos dizendo, a interpretação do mundo, a verdade e a insanidade está dentro de cada um de nós. E pior, eu vou falar aqui agora, quem tem razão?
Entenda onde eu quero chegar? Quer dizer, como que nós podemos viver para vivermos no mundo, nos socializando, nos relacionando de uma maneira mais adequada possível, compreendendo a verdade do outro. Onde é que está o problema? Quando eu tento impor a minha verdade em cima da minha esposa, em cima das pessoas que me cercam, e aí eu sou o que? Aí eu sou um ditador. E aí eu preciso compreender o que passa. Então, nesse momento, as imagens e fotografias podem ser uma excelente fonte de interpretação do teu sentimento, Esther. O que você sentiu quando enxergou uma imagem? Isso vai falar muito sobre você. Demais. Vai falar muito sobre sua vida e coisas que muitas vezes você não fazia ideia que estavam dentro de você. E assim você pode trabalhar esse sentimento, trabalhando o pensamento gerado. E você sabe que as pessoas podem fazer um teste, um treino em casa, pegando aqueles álbuns antigos de família, né, aqueles álbuns de fotografia de quando a gente é pequenininho, mostrando para os filhos. Porque tem muita história que você viveu ou que foi contada para você de quando você era pequeno, que tem referência com a sua vida e que a hora que você passa para uma filha, para um filho, ou que você relembra aquilo também traz um conforto. Eu não quero adorar a pílula, não é o fato de você olhar uma imagem, mesmo uma imagem triste para você, que você vai mentir ou inventar uma história bonitinha. Mas trazer o bem para o coração e mostrar que existem problemas sim. Como é que minha filha vai sobreviver nesse mundo lá fora, que é um mundo complexo, que é um mundo difícil, se ela achar que tudo é bonitinho, só tem passarinhos e nuvens bonitas? E com relação ao álbum de fotografia que eu estava dizendo? Esse álbum de fotografia é uma estratégia. É um treino. É um treino, mas aí que nós vamos ter um convidado hoje aqui. Do que a gente estava falando, sobre emoções. Explicar mais como isso funciona. As emoções que a gente traz, assim, pra gente, que é um conforto que a gente acaba se dando quando a gente tem acesso a alguma fotografia, que pra gente é arte. O que é arte, na verdade? É aquilo que a gente interpreta como belo, aquilo que nos faz bem. Eu lembro de um filme muito bonito, que eu gostei muito, da Julia Roberts, em que ela era uma professora de artes de uma escola só para mulheres, todas sendo educadas para casar, no início do século passado, acho que é O Sorriso de Mona Lisa. E ela sofre muito preconceito por ser uma mulher de mais ou menos uns 40 anos que não casa. E ela tem daí uma vertente dentro da escola que começa a trabalhar assim, com uma imagem, agregando uma imagem a ela que não corresponde com a realidade, mas que ao mesmo tempo ela promove uma transformação naquelas mulheres, naquelas jovens que estão estudando, através da arte e do olhar criativo. E num determinado momento de uma aula, ela vai expondo assim, quem é o artista. Ela mostra Van Gogh, ela mostra Picasso, ela mostra vários outros artistas e ela coloca uma imagem de um desenho que ela fez quando ela era mais nova. E aí começa o debate, porque uma delas fala assim, mas isso não é arte. Daí a outra fala assim, não, mas por que isso é arte? Aí a professora, né, naquele caso a Julia Roberts, ela fala assim, é arte quando alguém disse que é. Uma das alunas disse, então a professora disse assim, é arte. Então, assim, o que é essa arte? Aquilo que mexe com a sua emoção. Então, quando a minha filha pega, por exemplo, um pedaço de papelão, faz o rabisco dela com canetinha e me traz, pra mim aquilo é arte. Lógico que ela vai amadurecer os traços e tudo mais, mas naquele momento o melhor que ela soube fazer e trouxe uma emoção gostosa pra mim que eu boto na parede. Né? Se ela pega o papel, a massa e joga no chão, ela gera outra emoção, ela era inteira. Né? Então, a arte, ela traz muitos momentos e muitos presentes para a nossa vida. E se a gente se abrir para o mundo, a gente consegue interpretar muitas coisas, né, que vão facilitar o nosso conhecimento sobre a gente mesmo. A gente vai conversar no próximo bloco sobre o trabalho de phototherapy. Porque eu até pesquisei fototerapia, quando eu coloco nos buscadores da internet, e ele aparece como uma outra conotação, terapia não sobre essa... Exatamente. Através dos fótons. Então a gente vai usar phototherapy, que é uma técnica, uma técnica terapêutica que faz com que alunos de um professor, especificamente, ele consegue inspirar pensamentos e uma lógica de raciocínio que eles acabam desenvolvendo através do estímulo da fotografia. Eu tive uma experiência na semana passada sobre isso que foi muito bacana para mim, mas que eu só vou contar no próximo bloco. Não sai daí, é bem rapidinho. Estamos de volta com o nosso Super Consciência, a sua cápsula diária de pensamento, de expansão de consciência, de uma nova maneira de enxergar o mundo e a vida,
resolvendo um pouco aqueles conflitos, dando um ufa para a alma. Eu já trouxe 1 milhão de significados para a superconsciência, né, Jacir? Enxergando melhor a si mesmo, né? Hoje a gente vem buscando exatamente isso, esse autoconhecimento que todo mundo precisa para poder dar um próximo passo. O poder que você tem de superconsciência dentro da tua cabecinha, você não faz ideia. Na hora que você descobrir o que você pode fazer com o teu pensamento, né, é maravilhoso. O relacionamento com as pessoas, com você mesmo. E dificilmente você vai chegar num ônibus num momento e falar, nossa, o que eu fiz hoje? Porque não é que você tem que estar ligado, estressado, sofrendo. Não, pelo contrário, passa a ser automático na tua vida você pensar de uma melhor maneira, com um poder muito maior dentro do teu coração. Exatamente. Então eu vou aproveitar agora esse clima gostoso. A gente já está com o nosso entrevistado na linha. E vou dar um bom dia para o Paulo Malucelli, para o Antônio Francisco dos Santos, Marco Lima, Etienne Arregui, Marcelo Tomasi, Adilson Souza Silva e um parabéns especial para o Gabriel Thomas do Safe Rider. Um abraço especial nosso aqui da rádio e do Paulo Malucelli, porque o Gabriel está de aniversário hoje. Na linha, nosso entrevistado de hoje, o Silvio Crisóstomo, que é artista plástico, fotógrafo, coach e começou a trabalhar com terapia através de fotografia e vem descobrindo resultados incríveis. Bom dia, Silvio. Bom dia a todos. Jacir, Cláudia. Bom dia, querido. Tudo bem com você? Tudo bem. Silvio, a gente vem falando hoje sobre esse olhar que a gente tem para o mundo lá fora, mas especialmente naquele momento em que a gente dá uma paradinha e olha um pouco para o mundo que existe dentro da gente. Eu queria que você contasse como que aconteceu a phototherapy dentro das atividades que você desenvolve no estúdio, que é de fotografia, que é de arte, que você dá aula, tem uma série de coisas, mas isso foi um acontecimento porque você percebia que algumas pessoas acabavam descobrindo alguns conflitos, ou algumas soluções, ou algumas situações e que de uma certa forma você vinha ajudando isso. E aí você foi buscar o teu caminho como um arte terapeuta, digamos. Sim, é uma história. Eu trabalhei muitos anos no início da minha vida profissional com cinema. Foi aí que eu tive contato prático com a fotografia. Logo depois eu fiz jornalismo, então eu atuei também escrevendo sobre fotografia, mesmo em assessorias de imprensa. Logo depois eu me tornei um profissional de fotografia. E aí começa a minha trajetória em trabalhar com imagens, tanto comerciais, e logo depois o que a gente chama de artísticas. Com esse trabalho, eu fiquei conhecido num círculo específico do meio. E comecei a dar aulas sobre o meu próprio trabalho, que chamava muita atenção em São Paulo. E vindo para Curitiba há 7 anos, eu trouxe esse meu nome para cá. E foi aqui em Curitiba que pessoas me procuraram, pessoas de escolas de fotografia, o Senac e outros interessados, que se eu pudesse dar aula particular a eles. A partir dessas aulas, os assuntos ficaram cada vez mais particulares, porque os anseios das pessoas em trabalhar com fotografia acabava lidando com família, relacionamento, o próprio trabalho fotográfico. Então foi ficando pessoal. Como a minha experiência no próprio trabalho me fez estudar psicologia, análise, semiótica e tantos outros saberes mais complexos, eu comecei 5 anos atrás, oficialmente, o phototherapy, que é originário de uma psicóloga canadense chamada Jill Weiser. Ela começou isso nos anos 80, lidando com seus pacientes, desde pessoas muito carentes que não conseguiam se expressar verbalmente. Ela começou a trabalhar com fotos de família para as pessoas se comunicarem, lidar com suas questões e ela poder ajudar. Aqui foi um caráter artístico primeiro. E com o passar do tempo, como é uma orientação particular, não é um curso, essas pessoas vieram e foram ficando. E aí tornou-se uma terapia mesmo, um espaço, um momento de restabelecimento, de entender ou amenizar em questões muito nocivas da vida das pessoas, utilizando tanto a fotografia como a fotografia das pinturas, o cinema, até mesmo a música.
ou seja, multidisciplinas dentro do fazer artístico. E isso foi ajudando as pessoas a ver em primeira instância e depois esclarecer assuntos que estavam em silêncio. A arte, de uma maneira geral, como a gente conhece, são expressões não verbais, ou seja, tanto é que nós vamos a museus e uma regra do museu é você andar em silêncio, observar. E é aí que está o prazer, a fruição. Acontece que o silêncio na nossa vida pessoal, às vezes ele é necessário. Às vezes ele é muito prolongado e isso é ruim para a pessoa. Ela vai guardando muitas sensações, momentos ruins geralmente, e ela não tem um esclarecimento. Seja porque ela tem medo de uma terapia formal, seja porque ela não tem esse conhecimento, não tem apoio. Então esse silêncio se torna um atraso na vida dela, proporciona repetições ruins. E o meu trabalho é facilitar esse conhecimento de que é necessário falar sobre os assuntos que a atormentam e aí orientá-la como tratar isso. Ou seja, interrupção a curto, médio e longo prazo, de acordo com o cliente. Tem idade para começar a fazer essa busca de autoconhecimento através da arte? Crianças, de uma maneira geral, né, quase adolescentes de 12, e tenho clientes de 64 anos, todas as classes sociais e gêneros. Para uma criança, um quase adolescente, eu tenho uma linguagem, porque geralmente a criança ou o pai que me procura, ele quer entender a linguagem do filho, não necessariamente uma terapia formal, né? Lidar com alguma questão mais complexa. A partir de imagens da criança, o jovem se sente mais confortável, ele aproxima mais fácil dele, está no mundo dele. E muitas imagens, já fazendo uma espécie de anamnese com os pais, eu saberei do que ele gosta. Então eu já vou produzir imagens que tenham um conteúdo mais complexo, para que eu me aproxime dele mais fácil. Eu faço essa preparação, porque é importante, numa primeira instância, um garoto, uma garota, entender que o outro está falando a língua dele. Está dando importância para esse jovem, porque senão fica muito formal, trava. Uma sessão que originalmente é de 1 hora, pode ser até de 1h30, quando ela é muito lúdica, que determina isso da pessoa, porque eu vou perguntando se está tudo bem, se está cansado, se podemos continuar, ou até mesmo, para alguns, se está divertido, porque eu estou me comunicando. Silvio, eu vejo com muito bons olhos, porque nada mais é do que uma estratégia para acessar o próprio inconsciente. Quer dizer, o que a pessoa está sentindo vendo aquelas imagens, porque se eu chego sem essa metodologia, como uma terapêutica habitual, um processo terapêutico habitual, existem outras estratégias de acesso, de alcance, mas se eu consigo mostrar algo para alguém, no caso uma imagem, e traz sentimentos, eu consigo arrancar lá de dentro coisas que talvez demorassem muito mais tempo. E digo mais, o próprio relacionamento é terapêutico quando bem conduzido, inclusive para você. O que você deve ter crescido e descoberto durante esse processo deve ter sido incrível, porque você tem uma riqueza de material humano chegando nas tuas mãos e uma capacidade te dando uma habilidade cada vez maior de pesquisa e reconhecimento das necessidades daquela pessoa e quais imagens ou não poderiam provocar ou não determinadas reações. Então, de fato, é fantástico. E isso traz, de acreditar bastante, porque como eu falei daquela imagem de uma bandeira queimando, que para um dá alguma emoção, um sentimento, e para outro gera outras reações, outros sentimentos. E a partir dali pode ser trabalhado. Muito legal. O que o Silvio fez, que eu vou aproveitar o gancho do que o Jacir estava comentando, assim, na semana passada eu experimentei numa sessão online com o Silvio para poder entender e trazer aqui para o programa como que funcionava essa phototherapy. Ele selecionou 10 imagens e eu tinha que escolher cada uma delas em determinado momento. A gente escolheu 3 imagens e enquanto eu estava olhando aquela imagem, o Silvio estava dizendo aquilo que significava da foto, por exemplo, do início do século, que diz isso, diz aquilo, mas também ia dizendo as possibilidades da comunicação que aquela foto representa, que é
um artifício que a semiótica traz, o além dos olhos. E através de tudo aquilo que ele narrava de cada foto, eu também ia acessando os meus sentimentos, as minhas emoções naquele momento, para criar algum tipo de conexão lógica ao final de tudo aquilo. E, no meu caso, tinha alguma referência com a minha própria história. Até escrevi um artigo que eu postei no jornal, que eu sou colunista e tudo mais, está nas redes sociais, se vocês quiserem assistir. Mas eu acho que, através dessa exposição que a gente tem com as artes, com essa exposição de sentimentos, esse reconhecimento das emoções através de alguma arte, cria conexões lógicas e faz com que a gente compreenda muita coisa desse universo particular que a gente tem. E eu acho que esse é um dos grandes desafios do autoconhecimento, da maturidade, do entendimento de mundo. Não só do mundo lá fora, como o mundo nosso aqui dentro. Que é uma coisa que a gente tem que construir todo dia. Mas nem sempre, eu acho que para o Silvio, ele tem pessoas que têm essa satisfação, esse prazer e que saem super felizes. Às vezes, deve acontecer num trabalho como esse, da pessoa descobrir algo que fica sofrido, algo que fica difícil. Silvio, para agregar isso que a Cláudia falou, eu vejo que essa metodologia também é um facilitador de quebra de resistências, né? Porque a pessoa vai falar sobre uma fotografia. Então, é isso que você sente nesse trabalho? Sim, pegando o que você disse um minuto atrás sobre o que eu aprendi, realmente, Jaci, quando eu lidava apenas com adultos, fica mais técnico, mesmo com o afeto, com o passar do tempo, do tempo do cliente. Quando eu comecei a lidar com crianças e jovens, tocou diretamente a minha vida. Sim. Principalmente os meninos. Eu tive uma vida sem pai nem mãe, então esses meninos, cada um deles tocava em assuntos diretamente ligados a mim. Eles eram a tua fotografia? Então, eu fui também me terapeutizando junto com esses assuntos. Ficou muito tocante, muito pessoal, e me convidou a ficar mais sério ainda, mais responsável ainda, para não ter uma mistura de assuntos, né? Sim. Isso foi um crescimento muito importante para a minha pessoa, como pai de um filho de 9 anos. Isso traz um outro conceito que a gente gosta de bater muito aqui, que nós somos seres colaborativos, muitas vezes até sem perceber. E quando nós temos intencionalidade frente a isso, a colaboração é muito grande. Ressignificar a história, de passar a vida limpo através da paternidade, da maternidade, da própria história. Com o passar do tempo, a gente tem esse convite, quando a gente convive com os mais novos, que acho que faz parte daquilo que você está retratando também pra gente. Sim, veja, se eu colocar nós três agora uma imagem à mesa de vocês, nós vamos conversar sobre ela. Essa imagem pode ser um quadro, uma foto específica, e o tema nós vamos decidir naquele momento que seja interessante para todos nós. É assim que funciona. Abre-se um canal de conversa sobre assunto sério, de uma maneira leve, com proteção, afeto, sem nenhum julgamento, com mais proximidade, e eu não me ponho no lugar distanciado de um terapeuta. Eu sou um artista visual, que leu muito, que sabe, que praticou, frequentou terapias, análise. Eu não fico distanciado. Eu sou igual a você, independente da idade. Vamos conversar a partir de um elemento comum. Tem pais que querem entender a linguagem do filho, do momento na escola, do momento com amigos ou na família, do silêncio ou da rispidez. Tem pessoas que vêm aqui para falar de um passado, mas não sabe como, participou de terapias formais que são importantes, sem dúvida nenhuma, mas não se sentiu confortável por algum motivo. Também tem pessoas que vêm apenas para conversar e ser estimulada a conhecer saberes que não teve oportunidade. Tudo cai no que a gente chama de terapia. Amenizar, tratar, restabelecer, criar significado por dia, planejar de uma maneira consciente esse entendimento e talvez a resolução, que é necessário o outro lado querer também, não há uma obrigação.
identificar na terapia, de responder o que não deseja, e toda a imagem te convida a você entrar nela, quando o ambiente é convidativo para isso. Silvio, diz para mim, o processo terapêutico, ele é sempre individual? Porque você falou do interesse dos pais. Porque muitas vezes, muitas vezes não, nós somos seres sistêmicos, nós temos um padrão relacional. Isso quer dizer, existe algum momento em terapia em grupo ou da família que as pessoas possam conversar sobre aqueles sentimentos? Claro que existem todas questões éticas importantes, mas numa questão de família, existe alguma condição desse aspecto ou ela é sempre tratada de maneira individual? Ela pode ser individual, tanto com o pai, com a mãe ou com o filho, como pode ser também um grupo. O coletivo, eu coloco regras para que cada um tenha o seu tempo de absorção e explicação, porque você está numa terapia, você não está em casa. Sim. E então precisa ter algumas regras. Eu coloco essas regras para que, inclusive, a terapia tenha efeito, porque senão se mistura com outros ambientes, outras situações. E a situação, no momento do Phototherapy, é para conciliação, não é para atrito. Né? Eu perguntei exatamente por isso, porque todos nós, eu, você, minha esposa, todos nós criamos ao longo da vida também feridas emocionais. São machucaduras provocadas e essas crescem no meio da família. Então vamos supor, eu vou fazer uma terapia dessa com minha esposa. Se eu não estiver preparado e não houverem regras claras, pode acontecer atrito importante, porque coisas podem aflorar dentro dessas feridas e não ter tempo, dentro de um tempo terapêutico, ali no momento, de serem bem trabalhadas. Isso em toda a terapia, né? Mas aí quando surgem coisas pontuais, elas podem ser trazidas e ser trabalhadas individuais e preparadas o momento para o relacionamento. Toda terapia eu acho que predispõe isso, não especificamente a Phototherapy. Eu digo porque a Phototherapy me parece que acelera, a sensação que eu tenho, me corrija se você estiver errado, me parece que acelera o processo, porque ela aclara as emoções. E não simplesmente uma conversa que você tem que elaborar palavras, né? A imagem é muito rápida. A sensação que eu tenho hoje com relação à Phototherapy é que, assim, muitas pessoas não têm essa clareza mental de chegar para um terapeuta dizendo eu quero resolver isso pontualmente. E o que é o que acontece normalmente nessa terapia convencional. Já teve essas experiências, eu também. Ele é muito mais objetivo do que eu. Quando ele chegou em terapeutas, ele chegou falando assim, quero resolver isso, e resolveu em 3, 4 sessões. Eu tô, de repente, buscando algumas coisas que eu quero entender e às vezes nem sei o que eu quero trabalhar, como aconteceu como uma surpresa para mim do Silvio me expor algumas fotos e eu fazer uma analogia muito relevante para minha vida. Então, eu não fui com a intenção de trabalhar um conflito, um problema, qualquer coisa, mas eu recebi um presente de uma descoberta que promoveu muito mais autoconhecimento para mim. Então, foi algo muito positivo a experiência que eu tive. E é muito diferente dessa terapia convencional, porque a partir da arte me sensibilizou. É muito mais fácil para mim, para eu não criar regras, reservas, escudos, como numa terapia convencional. Não fica desconfortável porque você não está falando de si, você está interpretando alguma imagem. E interpretando aquela imagem, a gente tem a possibilidade ou não de compartilhar aquilo que a gente está sentindo com relação àquela imagem com o terapeuta. Claro que para um processo de desenvolvimento, compartilhar é melhor. E não negando outros processos terapêuticos, né? Porque afinal de contas nós estamos tratando de um específico. E às vezes as pessoas se adaptam a um, não se adaptam a outro, e é uma busca, aliás, pessoal, né? Que é bem interessante, né, Silvio? Sem dúvida. Acelera porque a imagem se torna uma referência. Não fica mais no vazio, no silêncio. Ela representa aquilo que foi vivido, o não dito, o não recebido por alguém. Então fica como referência e aí é possível que a pessoa comente sobre, como se fosse uma posse, uma memória ativa que está acontecendo ali. Não fica na abstração. Então a pessoa acorda aquela emoção que ela sentiu naquele momento e aquilo volta para a realidade. Acho que essa aí é uma magia que existe nessa maneira de apresentar para o mundo interno de cada um. Exatamente. Existe uma palavra técnica, presentifica o passado, que é tudo que agora está
para trás, não precisa ser um longo passado distante. E a partir do momento que a pessoa tem conhecimento, claro que ela sabe dentro dela, muitas vezes, né, o que ela está sentindo, começa uma segunda parte para criar a relação do que ela sente com a fotografia. Aí entra a terapia com a palavra, com significados, com explicações, sempre buscando a calma, não problematizar nada, não dificultar esse entendimento, porque senão não tem sentido. Ela sentir e depois ela ir para casa desamparada. Né? Perde o sentido. Não é por aí. Silvia, a conversa está super deliciosa, maravilhosa, acho que está esclarecendo muita coisa, mas estão me chamando para o intervalo. Eu queria que você deixasse um contato teu para quem está nos ouvindo e nos assistindo e de repente se interessou em saber mais, que possa entrar em contato com você. Claro, o meu telefone é 99644-249, 41 Curitiba. Eu estou no Facebook e no Instagram, claro. Silvio Eduardo Crisóstomo. Tá ótimo. Silvio, um ótimo dia, muito obrigada. A gente vai continuar no próximo bloco falando dessas descobertas pessoais, das verdades, das realidades, dentro daquilo que o Jacir também apresenta em palestras e tudo mais. Não sai daí, a gente já volta. Estamos de volta com mais um bloco do Super Consciência. Tem recado chegando aqui na nossa live do Facebook. A Kátia Luz está nos assistindo dos Estados Unidos. E ela está dizendo que é um prazer muito grande revê-lo. Acredito que seja o Jacir, deve ser paciente dele aqui, está com 2 filhos, um de 8, outro de 12 anos, e está acompanhando a gente. O Messias Gonçalves também está dando um bom dia de bebedouro. Messias Gonçalves já esteve com a gente ontem, tinham mais pessoas aqui, mas que por causa dessa coisa da gente mexer aqui no iPad, eu acabei perdendo aqui quais eram os contatos. E cometi uma gafe no bloco anterior, que eu acabei não dando tchau pro Silvio. Quer dizer, a gente se despediu, entrou no intervalo, e eu acabei não dando um tchauzinho, um beijo, e agradecendo a entrevista, que foi sensacional. A gente também se atrapalha, né? Exatamente, assim, esse é o lado do fazer ao vivo, quer dizer, tudo aquilo que você está assistindo ou está ouvindo é verdade, não tem manipulação, não tem maquiagem nessa história aqui. A gente está realmente com toda aquela intencionalidade de trazer para você surpresas na manhã através desse programa Super Consciência aqui na Rádio 95 FM. Então, toda vez que a gente está planejando um assunto, a gente está tentando mostrar para você que existem vários caminhos para você encontrar o teu e ser feliz de fato. O Jacir, ele trabalha muito com essas questões de verdades diferentes, de realidades diferentes, e quanto que a gente acaba construindo de insanidade quando a gente não percebe, através do nosso autoconhecimento, algumas coisas, limitações, dificuldades, problemas, cicatrizes, dores, como ele fala muito bem, inclusive, mas também com os prazeres, com as satisfações, com as... Sabe, o lado bom da vida de cada um, que muitas vezes a gente não dá o direito de extravasar e acaba afetando a saúde mental. Por isso que muitas vezes buscar uma terapia, seja ela convencional, uma terapia como essa de arte-terapia, que ela é uma terapia alternativa, digamos, mas que ela é complementar e que ela ajuda e é um facilitador do autoentendimento, isso nos ajuda a ter um pouco mais de maturidade para resolver problemas, conflitos e seguir a vida dentro de todos os desafios que a vida nos impõe, né, Jacir? É verdade. Por que você fala português? Está me ouvindo e está entendendo a língua que nós estamos falando? Porque você foi treinado, teu cérebro foi treinado desde muito cedo a ouvir, a dar significado a cada palavra, a compreender o mundo que te cercava. Até hoje nós seguimos dessa maneira, aprendendo e vivendo de acordo com o meio que a gente vive. Esse meio que é a nossa casa, o local onde nós crescemos, desenvolvemos, a escola, a rua, depois o trabalho, tudo isso vai construindo um mapa mental. E esse mapa vai ficando estalerado na memória. E muitas vezes que nós estamos sofrendo, essas memórias estão machucando. São as feridas emocionais que a gente vai criando ao longo do tempo, e muitas vezes alguém te fala alguma coisa e você não dá nem bola. E a pessoa fala a mesma coisa para quem está do teu lado, e essa pessoa reage fortemente porque tocou numa ferida dela, tocou na emoção.
e tocou no pensamento não trabalhado, isso é, no nível de consciência primária, quer dizer, você simplesmente reage à vida, você escuta uma situação e você reage porque está te machucando ou está te agradando, não importa. Estamos falando de emoção. O que nós precisamos fazer? Aprender a pensar. O que preciso fazer quando você fala alguma coisa que me ofende? Correr para o meu espelho, olhar para mim e falar, espera um pouquinho, por que eu me ofendi? Isto é, tentar encontrar em mim aquilo que está me machucando e por que me machucou. Isto é, quando nós crescemos e amadurecemos, nós podemos olhar com mais confiança para dentro da gente. E olha que legal essa metodologia terapêutica. Quem não gosta de ver fotografia? Todo mundo gosta de olhar fotografia, as mídias sociais vivem cheias de imagem, as pessoas pouco gostam de texto exatamente por isso, porque a foto te encanta ou não, mas a foto mexe com as tuas emoções. E mesmo quando não encanta, ela gera uma emoção e que essa emoção pode ser trabalhada numa terapia. Claro, e todos nós temos necessidades, todos nós temos carências de amor, de afeto, de respeito. Nós temos uma necessidade fundamental de nos sentirmos úteis. E muitas vezes, nossos pais, por mais que nos amaram, eles foram os pais possíveis. Os nossos cuidadores, os nossos professores, as pessoas que se relacionaram com a gente. Só um doente chega do teu lado para te machucar. As pessoas chegam para se relacionar pelo bem, mas muitas vezes encostam nas arestas, encostam nos atritos, e nós vamos construindo uma personalidade, isso é aquilo que a gente personifica, mostra para o mundo aquilo que nós nos tornamos. Poxa, se eu não quiser ter o controle sobre isso, eu vou passar a vida inteira sofrendo. Isto é, o que é superconsciência, que eu sempre falo, sentar no cockpit do teu cérebro e passar a pensar com as rédeas na mão sobre as emoções, isso é maravilhoso. É você pegar a tua vida nas mãos e falar, pera um pouquinho aqui, por que minha mulher me ofendeu? Olha bem, ela me ofendeu ou eu me ofendi? Veja que até a verbalização tem um significado muito importante. Meu amor, você hoje falou uma coisa que me ofendeu. Não, eu me senti ofendido pelo que ela falou, mesmo que ela tenha procurado me ofender. Isto é, como que está meu nível de maturidade para reagir a essa situação? Então as imagens, elas são um acelerador de trazer essas emoções para fora. Pega lá no teu álbum de fotografia, imagem de quando você estava na tua infância, na casa da tua avó. Cara, você é capaz de chorar. Vai transbordar a serotonina. Quando o nosso convidado falou em presentificar, quer dizer, você trazer por presente aquela emoção no passado. Então veja, o teu pensamento vive sempre aqui e agora, porque você está pensando aqui agora. Mas você pega o teu pensamento e joga lá no passado. Você vai sentir algo do passado, mas a emoção é aqui. O pensamento viaja no passado, no presente, no futuro. Você vai olhar para o teu futuro e vai ver uma coisa legal que você vai fazer e está feliz da festa que você vai, um aniversário de um filho, de um marido, não importa. Você está olhando para o futuro, está pensando. A emoção você sempre vai sentir no presente. Pega essa emoção e trabalha. Então uma fotografia vai abrir a porta da tua vida. Nem que seja uma fotografia imaginária do futuro. Abre a porta da tua emoção e aí você olha para ela e fala, aqui eu posso trabalhar, aqui eu posso ser feliz. Aqui é seguro, como ele disse na entrevista também, né? Eu posso caminhar por esse caminho. Claro, porque é segurança. Se você tem um bom profissional do teu lado, ele pode te ajudar a ir tateando este caminho. Talvez no futuro você descubra que a felicidade não é viajar para Paris, mas é viajar de mão dada com o teu neto, com o teu filho, numa graminha bonitinha. É você poder ter uma relação linda com a tua família e com você mesmo. É você poder olhar o mundo com olhos mais vibrantes, mais brilhantes. É como eu falei hoje, eu poder mostrar o mundo todo nublado lá fora, chovendo, que minha filhinha falou, tá chovendo, papai. E eu falei, olha que legal. Isto é, criar conexões no cérebro dela para ela poder entender e enxergar o belo em tudo. É contemplar a vida. Contempla a tua família, a que você tem e a que você não tem. A que você um dia sonhou e que você perdeu. Eu perdi minha mãe já faleceu, mas ela está comigo todos os dias. Ela vive em cada célula do meu corpo. Sabe que eu telefono para minha mãe? Eu sempre telefonava para minha mãe quando saía do consultório, para dar um oi, minha mãe, tudo bem com você? Eu continuo ligando, só que a ligação agora ficou mais cara, às vezes não dá sinal. Mas enfim, eu continuo fazendo a ligação. Sabe por quê? Porque essa ligação nunca desapareceu. Isso é a maneira de pensar. Nós somos a maneira de pensar. Vou contar uma coisa para vocês que eu não tinha contado ainda, mas assim, essa phototherapy do Silvio Crisóstomo, elas são todas fotos em preto e branco. E por que em preto e branco? Para não influenciar na emoção quando você está recebendo
aquela informação daquela imagem, ou quando você está analisando uma imagem. É muito legal a gente também imaginar dentro dos próprios parâmetros, porque de repente se tem alguma coisa que tem um rosa, que tem um amarelo, cores, por exemplo, que eu gosto, eu vou gostar mais daquela foto, eu vou ser influenciada por outros elementos. Então, uma das coisas que eu acho que pode ser muito bacana, aproveitando essa quarentena, o pessoal mais em casa e tudo mais, é trabalhar com essas imagens em família e perguntar o que cada uma imagina, só para você tentar entrar um pouco no imaginário de outra pessoa e sentir, talvez, teu coração batendo em outra pessoa, dentro do coração de outra pessoa, porque quando a gente expôs o assunto aqui para o programa, a nossa ideia era mostrar para você que você pode fazer uma conexão de mundo muito maior, trabalhando essa sensibilidade que a gente tem através da arte, porque com a arte a gente não tem reserva, mas quando a gente vai abrir o coração para um profissional ou para uma relação ou para conversar sobre alguma coisa que nos incomoda, muitas vezes a gente vai ferido, já vai chorando, já vai com o lencinho, já vai segurando a vela para chorar. Não, a intenção não é essa, a intenção é o autoconhecimento que a gente tem através do olhar do outro, olhar de uma outra foto, o que mexe em você. Então todo mundo tem um álbum de fotografia na vida ou no celular. Tudo bem, claro que o que o Silvio trabalha são fotos artísticas, né? Ele não trabalha com essas fotos de celular que o pessoal fica disparando o dedo aí em qualquer momento. São fotos pensadas, estudadas. São fotos estudadas, porém, essas fotos que o pessoal fica lá clicando o tempo todo, elas também trazem emoção para quem apertou o dedo e queria, de repente, registrar aquele momento e que esse momento ficasse infinito, né? Cada postagem que eu faço no Face, nos textos que eu publico, eu procuro uma imagem. Mas eu deixo o meu coração encontrar essa imagem. E aquela imagem tem um significado, pode ser que não gere o significado em você, não importa. O importa é o que a gente está tentando no contexto transmitir. Agora, quando eu olho e eu quero descobrir a mim mesmo, imagine você agora a riqueza que existe no outro que está na sua frente. O outro construiu uma história de vida, minha esposa que está aqui ao meu lado, construiu uma história de vida fantástica. Quanto eu posso aprender com ela? Enquanto eu entrar nessa relação só querendo ensinar as minhas verdades, eu vou estar destruindo o coração, eu vou estar gerando mais feridas emocionais nessa relação e a coisa não vai dar muito certo. A riqueza do conhecimento entre nós, então, o outro, o próximo, aquele que a gente deve amar, nós temos que também reconhecer, mesmo naqueles que estão violentos, que estão, por quê? Todo ser humano é um animal ferido tentando se curar. Ele pode estar machucado, mas nós temos que entender que muitas vezes nós somos esse machucado. Vamos crescer todos juntos? Então, e o autoconhecimento faz isso, promove uma maturidade, melhora essas relações, traz um conhecimento diferente de mundo e nos traz também um respiro para a alma, faz com que a gente flua na vida, tenha um bom estar. O Jacir tem um livro que trata disso. Quem está nos acompanhando pelas imagens de live, aqui no Facebook, Cláudia Queiroz Jornalista, quem está também depois no YouTube e nas redes sociais, você vai conseguir enxergar a capa. Quem está nos assistindo pela rádio vai poder participar de um sorteio, o primeiro que a gente vai fazer aqui na rádio para comemorar o nosso primeiro mês, oficialmente dia 4, ou seja, na quinta-feira. Só precisa mandar pra gente seu contato de e-mail, ou dizer, eu quero, aqui pela live. Mas se mandar no 92589895, que é o WhatsApp da rádio, se mandar por mensagem nas minhas redes sociais, Cláudia Queiroz Jornalista, ou aqui pela live, você já vai estar participando. Então, no final, no dia 4, a gente vai dizer quem é o Felizardo que vai ganhar um livro do Jacir que trata justamente disso, verdade, realidade e insanidade, que é um dos temas mais abordados dele em palestra. Vou terminar aqui o nosso programa de hoje saudando Giovanni Capellini, a Noêmia Queiroz, Eliane Fátima, o João Leiria, que está aqui com a gente também. Gente, muito obrigada, um ótimo dia para vocês, foi muito bom tratar desse tema leve, gostoso, para a gente poder enxergar o mundo com outros olhos, além daquilo que a imagem está dizendo. E vá agora na janela olhar um mundo molhado, menos colorido, e quanto isso é lindo. E última coisa, não vai atrás de notícia negativa, né, gente? Porque isso intoxica a alma da gente. Vai pro lado bom da vida, vai olhar essa janela aí e perceber um mundo que existe lá fora, para depois olhar para dentro de você e sentir muito orgulho. E tudo vai passar. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.